Primeira coisa, são termos muito parecidos, alguns são termos técnicos, outros são termos populares, né? Então isso tem essa diferença. Alagamento a gente usa, vem de lago, né? Então a gente usa de lugares que se formam lagos. Isso pode acontecer numa rua, isso pode acontecer na natureza, né? Inundação, na verdade, já é quando um rio transborda o seu canal. Na verdade, o canal do rio ele é muito maior do que pura e simplesmente onde ele passa. Todo rio ele tem a sua planície de inundação, que é uma área que toda vez que o rio encher, vai transbordar e vai ocupar. Então a gente usa esse termo inundação quando o rio ele transborda o seu canal normal, né? E enchente vem de cheia, então é quando o rio está muito cheio. Não necessariamente ele vai transbordar, né? Então ele está muito cheio, ele já pode causar uma série de problemas, mas não necessariamente ele transbordou. Basicamente nós temos 3 motivos para a gente ter essa grande quantidade de alagamentos que ocorre nessa região nossa, tá? Primeiro, nós temos uma rede de drenagem que justamente aqui na Mário Werneck foi canalizada, que é o córrego Cercadinho, né? Então esse córrego Cercadinho, quando enche, ele está tampado, a gente não sabe que ele está tampado e aí ele acaba transbordando, né? Segundo, ele não tem planície de inundação, né? Porque a planície de inundação dele foi ocupada. Então, na verdade, nós é que estamos na área que o rio transborda naturalmente. Então, isso é um problema. O segundo problema é que nós temos um agravamento com a quantidade de lixo que nós temos em Belo Horizonte como um todo. Não é só aqui, mas em Belo Horizonte como um todo, né? Os bueiros, na verdade, são sistemas de drenagem da água pluvial, né? Então, se você não tem o bueiro, né, porque ele está tampado por lixo ou por alguma coisa, vai tampar e essa água da chuva não vai para o rio, ela vai ficar na rua, né? Então, esse é um outro motivo. E, finalmente, nós temos um outro motivo de muito asfalto, de muito equipamento urbano, acaba que não tem infiltração da água da chuva. Então, a água da chuva, ao invés de infiltrar, porque o que acontece normalmente? Uma parte infiltra, outra parte escoa e vai parar nos rios, né? Como o terreno está impermeabilizado por causa de asfalto, por causa de cimento, por causa de construção, acaba que essa água que deveria infiltrar também vai direto para o rio. Então, você tem um excesso de água indo direto para o rio. Então, esses 3 fatores juntos vão causar os alagamentos que a gente conhece, não só aqui na Mário Werneck, como na maioria da cidade. Bem, solução, na verdade, você não tem uma, né? Você tem que ter várias. Muitos países no mundo estão desenterrando seus rios, né? O caso mais importante é o caso de Seul, em que eles realmente destamparam um rio enorme, destamparam e despoluíram. Mas, além disso, você precisa de diminuir a impermeabilização do solo, né? Então, como que você pode fazer isso? Utilizando tecnologias mais modernas, né, que permitam a infiltração da água e também desocupar as áreas dos rios, né? Então, porque essas áreas que estão propensas, elas sempre vão ter alagamento, isso é uma questão natural, né? Então, desocupar essas áreas de borda de rio, que inclusive são áreas de proteção permanente, não é à toa, né? Elas são áreas que normalmente serão alagadas, precisavam de ter uma vegetação que também facilitasse a infiltração dessa água, né? Então, ela precisa de uma dinâmica muito maior. Agora, na cidade, o que a gente precisa urgentemente, né? Porque tudo isso tem que ser muito aos poucos, porque precisa de verba, né? Agora, uma educação ambiental, ela é necessária, né? Porque essa questão do lixo é uma questão imediata, que a gente poderia reduzir rapidamente. E para você ter uma ideia, nós já fizemos aqui, tem 3 anos que nós monitoramos a bacia do rio, do córrego Cercadinho, e não tenho a menor dúvida de que um dos nossos principais, mais do que esgoto é um problema muito sério, mas mais do que esgoto o problema é lixo.
Quando a gente faz trabalho de campo, a gente encontra sofá dentro do rio, a gente encontra carrinho de supermercado dentro do rio, a gente, além dos sacos plásticos, além do lixo das residências irem direto. Então, se a gente começasse pela redução de lixo, talvez a gente começasse a resolver uma parte desse problema. Não vai ser todo não, mas uma parte a gente conseguiria resolver.